Moisés havia encontrado Deus no fogo. Agora, ele estava prestes a encontrar o homem que se achava um Deus. Naquela época, o Egito era o império mais poderoso do mundo. E seu faraó acreditava que nenhum poder, humano ou divino, poderia se opor a ele. Mas Deus havia escolhido um homem, um simples pastor, para desafiar um trono feito de ouro, sangue e orgulho. O conflito estava prestes a começar, e o mundo jamais seria o mesmo. Moisés descia a montanha de Horebe com um coração pesado, sabendo que sua vida havia mudado para sempre. A voz de Deus ainda ecoava em sua mente. Vai, porque eu serei contigo. Mas a missão parecia impossível. Enfrentar o império mais poderoso da terra. Falar com um rei que era considerado divino. E libertar uma nação inteira de escravos. Com um cajado na mão e seu irmão Arão ao seu lado, Moisés entrou novamente no Egito, o lugar do qual fugira décadas antes. O Egito estava mais grandioso do que ele se lembrava. Os palácios, as esfinges, os templos, por toda a parte. Havia procissões de sacerdotes, guardas marchando em formação, e o povo, curvado sob o peso de tijolos para construir monumentos. E entre esses trabalhadores exaustos, ele viu seu povo, os hebreus, o povo que Deus havia escolhido. Ao ver a escravidão com seus próprios olhos, o coração de Moisés queimou. Ele sabia que aquele sofrimento estava prestes a cessar, mas também sabia que o preço seria alto. Moisés e Arão se reuniram com os líderes de Israel. Arão transmitiu as palavras da promessa divina. O Deus de nossos pais apareceu a Moisés. Ele viu a aflição de vocês e promete libertar vocês da escravidão. No início, houve alegria. Houve esperança, mas essa esperança durou pouco. Os hebreus estavam tão acostumados ao sofrimento que quando olharam para Moisés, não viram um salvador, mas sim um problema. Alguém que poderia piorar ainda mais a vida deles. O coração de Moisés pesou. Essa seria a primeira de muitas rejeições que ele enfrentaria. A cena muda. O grande palácio do Egito se ergue diante dos olhos de Moisés. Colunas gigantescas pintadas com ouro, guardas imóveis como estátuas, servos correndo de um lado para o outro, e uma multidão se curvando diante do faraó. E lá, no centro de tudo, em um trono elevado, estava ele, o homem que se achava um deus. Faraó vestia ouro da cabeça aos pés. Seu olhar era frio, soberano, implacável. Ele não via homens, só via súditos. Quando Moisés e Arão se aproximaram, os guardas ficaram tensos. Faraó não reconheceu Moisés, aquele príncipe que havia fugido. Arão então levantou a voz. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. O rosto do faraó endureceu. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ele respondeu com desprezo: o Deus de Israel? Quem é esse Deus para que eu lhe obedeça? Eu não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Essas palavras ecoaram como uma sentença de morte. Arão olhou para Moisés. Moisés tocou seu coração, respirou fundo e deu o sinal. Arão jogou seu cajado no chão. Imediatamente, o cajado se transformou em uma serpente viva. Os guardas recuaram, e o palácio pareceu tremer por um instante. Mas Faraó apenas sorriu. Ele chamou seus magos, que também lançaram seus cajados, e através de truques e enganos, transformaram em serpentes. Porém, a serpente de Arão devorou todas as outras. Era um sinal claro, um aviso divino. Mas Faraó não se impressionou. Seu coração se fechou como pedra. Ele então fez algo inesperado. Não apenas rejeitou o pedido de Moisés. Ele decidiu tornar a vida dos hebreus ainda pior. Se vocês estão com tempo para sonhar com liberdade, então devem trabalhar mais. Os supervisores egípcios receberam uma nova ordem. Não deem mais palha para os hebreus. Que eles busquem a palha sozinhos, mas ainda cumpram a mesma cota de tijolos. Enquanto o povo corria desesperado, tentando cumprir o impossível, os oficiais egípcios os chicoteavam e humilhavam. E o povo, em sua dor, voltou sua ira contra Moisés. Eles o cercaram, gritando: que o Senhor te julgue, Moisés. Você nos tornou repulsivos aos olhos do faraó. Você trouxe desgraça sobre nós. Moisés sentiu o peso de cada palavra. Ele olhou para o céu e fez sua oração mais sincera: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Desde que falei a Faraó em teu nome, ele só piorou a situação. E tu não livraste o teu povo. Era o momento de quebra. Moisés estava no seu limite. Então, a voz de Deus veio, forte, clara e poderosa. Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Com mão forte, ele os deixará ir. Eu sou o Senhor,
Deus lembrou Moisés da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Lembrou-lhe da promessa da terra e de seu compromisso com Israel. Eu ouvi o gemido dos filhos de Israel. Eu me lembro da minha aliança. Eu vos livrarei e vos tomarei por meu povo. A voz divina reacendeu o espírito de Moisés. A guerra espiritual estava declarada. O Egito achava que Israel era apenas mão de obra, mas Deus via Israel como seu povo. Moisés e Arão se prepararam. Eles sabiam que Faraó não iria ceder, endurecido pelo próprio orgulho. E Deus permitiria esse endurecimento para revelar a sua glória ao mundo inteiro. As águas do Nilo observavam. Os templos aguardavam. Os hebreus, ainda sofrendo, esperavam por um milagre impossível. Mas a mão de Deus já estava levantada. As 10 pragas estavam a caminho. O primeiro confronto estava feito. Faraó se levantou contra Deus, e Deus se levantou contra Faraó. O Egito jamais esqueceria o que estava prestes a acontecer. No próximo episódio, as 10 pragas do Egito, a guerra entre o céu e o trono do Nilo. Se inscreva no universo bíblico. A Bíblia como você nunca viu. Do Gênesis ao Apocalipse.